Zelensky considera bons os resultados da Cimeira da NATO, apesar de não ter existido um convite formal para a adesão da Ucrânia. Mesmo assim, Stoltenberg garante que o país está cada vez mais próximo da Aliança Atlântica, enquanto os membros do G7 assinaram uma declaração de apoio a longo prazo a Kiev. Sem um convite formal de adesão à Ucrânia à NATO, Volodymyr Zelensky engoliu o orgulho e agradeceu o apoio dos aliados, admitindo agora que os ucranianos percebem que não podem entrar para a NATO enquanto a guerra estiver a decorrer. No final de 2 dias de cimeira em Vilnius, Zelensky fala em bons resultados para a Ucrânia. Podemos dizer que os resultados da cimeira são bons. Se tivesse havido um convite, seriam ideais. Bons, mas não ideais, e enquanto o ideal não chega, para a Ucrânia foi suficiente o reafirmar do apoio militar por parte dos aliados, nomeadamente através de uma declaração conjunta dos países do G7, que assume segurança a longo prazo e apoio económico ao país. Acho que é uma declaração forte do nosso compromisso com a Ucrânia, defendendo a sua liberdade hoje e a reconstrução futura. E nós estaremos lá o tempo que for necessário. Sem aliança, mas com o recém-criado Conselho NATO-Ucrânia, os dois passam a encontrar-se em pé de igualdade para consultas de emergência, onde serão tomadas decisões em conjunto. Stoltenberg garante que a Ucrânia está cada vez mais próxima da Aliança Atlântica. Hoje encontramos-nos como iguais e espero pelo dia em que nos encontremos como aliados. A Ucrânia está agora mais próxima à NATO do que nunca. Os aliados reafirmaram que a Ucrânia irá tornar-se membro da aliança e concordaram em remover a exigência de um plano de ação para a adesão. À saída da cimeira, António Costa afirmou aos jornalistas que o facto da Ucrânia poder ser membro da aliança assim que possível pressupõe naturalmente um convite concretizável quando houver condições para tal. No fim do encontro de 2 dias, o primeiro-ministro português frisou que o evento foi a prova indiscutível da unidade da aliança no apoio à Ucrânia. Do lado russo, o Kremlin condenou hoje as garantias de segurança oferecidas pelo Ocidente à Ucrânia, considerando-as mal orientadas e potencialmente muito perigosas. Sobre o aumento de ajuda militar ao país, Dmitry Medvedev avisa: a Terceira Guerra Mundial está cada vez mais próxima. E enquanto decorria a cimeira, em Kiev, 11 drones russos eram abatidos durante a noite. E em Zaporizhia, 6 civis terão ficado feridos, entre eles crianças. As 6 vítimas do ataque a Zaporizhia foram avançadas pelo autarca local. O bombardeamento russo terá provocado ferimentos a pelo menos 6 pessoas, incluindo crianças. Ainda há 2 dias, a mesma região tinha sofrido com a morte de 7 pessoas na sequência de um outro ataque. Esta é a zona onde as forças ucranianas conduzem uma contraofensiva para tentar recuperar o poder tomado pela Rússia. Já em Kiev, a Ucrânia garante ter abatido 11 de 15 drones lançados durante a noite. A segunda de ataques da Rússia, enquanto decorre na Lituânia a cimeira da NATO. As Forças Armadas da Ucrânia dizem ainda que a ofensiva nos arredores de Bakhmut, a leste do país, continua intensa. Do lado russo, sabe-se hoje que o general Sergei Surovikin, que não é visto desde o golpe do grupo Wagner, estará apenas a descansar. O militar é suspeito de ter compactuado com o líder dos mercenários, Prigozhin. De Bruxelas surgem hoje avisos para a Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia explica que para aderir ao bloco comunitário, Kiev terá de fazer as mesmas reformas necessárias para a entrada na NATO. Mudanças indispensáveis, diz Ursula von der Leyen, como por exemplo uma maior luta contra a corrupção para que a Ucrânia possa integrar ambas as instituições. As buscas por Emil terminaram hoje sem a recolha de qualquer pista que levasse até ao menino de 2 anos desaparecido nos Alpes franceses. Apesar disso, as autoridades vão continuar a investigação ao caso. Sem qualquer pista ou resposta que ajudasse a resolver o misterioso desaparecimento de Emile, a polícia deu por terminadas as buscas no terreno pela criança. Apesar da participação de centenas de pessoas nas operações, não foi possível encontrar nada que levasse até ao menino, desaparecido há 4 dias, e nem os cães pisteiros meticulosamente treinados foram capazes de encontrar qualquer cheiro que identificasse a presença de Emile.
Mas a história que pauta o caso é um pouco diferente do que foi inicialmente avançado. As autoridades perceberam agora que Emile não estava sozinho em casa dos avós. Naquela habitação estariam pelo menos mais 10 pessoas, entre vários familiares. Os pais, porém, não faziam parte da lista de pessoas presentes. Durante as buscas foi ainda sinalizado um carro com vestígios de sangue, algo que parecia dar um outro rumo à investigação, mas as análises concluíram que a amostra tinha origem animal. Ao longo de vários dias foram vistoriados os 30 edifícios que compõem a aldeia de Vernet, nos Alpes de Haute-Provence. Foram revistados 12 veículos e interrogados os 25 habitantes da localidade, além dos vários hectares de terreno meticulosamente revirados. Apesar de as buscas terminarem, a polícia vai continuar a investigação ao caso, nomeadamente a análise dos elementos de investigação recolhidos durante os últimos 4 dias, onde se incluem os testemunhos das pessoas interrogadas e ainda os dados telefónicos que vão ser recolhidos à volta da aldeia. Emile desapareceu na tarde de sábado enquanto brincava na casa dos avós, que o perderam de vista enquanto carregavam um carro na frente da habitação, sem portão. O menino foi visto pela última vez por testemunhas nesse dia, pelas 17h15, numa rua da aldeia. Na altura foi algo que não chamou a atenção, visto que é costume as crianças andarem soltas pela localidade. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Morreu o escritor checo Milan Kundera aos 94 anos devido a doença prolongada. O autor nasceu na República Checa, viveu em Paris e chegou a perder a cidadania depois da publicação Livro do Riso e do Esquecimento. As obras foram proibidas na terra natal. A Insustentável Leveza do Ser é a publicação mais conhecida pelos leitores e pela crítica e em muito contribuiu para o tornar um autor reconhecido internacionalmente. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção às águas territoriais do Japão. O lançamento aconteceu durante a reunião entre os chefes militares dos dois países e os Estados Unidos da América. Foi o 12º lançamento da Coreia do Norte este ano e surge depois de, nos últimos dias, o país ter queixado de atividades militares dos Estados Unidos e ter acusado espiões norte-americanos de violarem o espaço aéreo. Um alemão foi encontrado desmembrado num congelador na Tailândia. O empresário tinha sido dado como desaparecido no início do mês numa cidade tailandesa onde morava com a mulher. No decorrer da investigação, 2 suspeitos alemães foram detidos e a polícia acredita que ambos mataram o homem, transportaram e esconderam o corpo. Junto dos restos mortais estaria uma serra elétrica, 2 tesouras e rolos de plástico. Mais de 100 pessoas foram resgatadas esta terça-feira pelos serviços de emergência no nordeste dos Estados Unidos devido a inundações catastróficas. As equipas de resgate recorreram a barcos pneumáticos e caiaques. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já declarou estado de emergência, o que permitiu desbloquear ajudas federais para a região.